Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Fui tentar gravar aqui, a minha mulher começou a secar o cabelo bem na hora aqui. Mas isso faz parte. Porém, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui também hoje sobre a autoimagem e sobre a vaidade. Sabe que eu tava pensando aqui esses dias e eu postei nos stories falando sobre isso. E se você não me segue no Instagram, por favor, me siga lá, pedro.komatsubara. Eu tava falando sobre essa diferença que existe da vaidade e da autoestima ou da autoimagem também. E se você parar pra pensar, muitas vezes a gente tá tão preocupado com a imagem que a gente transparece para os outros, que esquece daquilo que a gente realmente é. Ainda mais hoje na geração do Instagram, essa geração que vive da imagem, que tem que mostrar sempre o que tá fazendo. E é muito perigoso quando eu faço pra mostrar e não mostro aquilo que eu faço. Porque quando eu mostro aquilo que eu faço, tô deixando um princípio, eu tô deixando um exemplo para as outras pessoas. Agora, quando eu estou fazendo para mostrar, aí a gente entra numa área muito perigosa. Mas a diferença entre a vaidade e a autoestima é que a autoestima tá ligado à imagem que eu tenho ao meu respeito. Porém, a vaidade tá ligada à imagem que os outros têm ao meu respeito, ou à imagem que eu penso que os outros têm acerca de mim. Embora possa parecer que seja a mesma coisa, os conceitos são totalmente diferentes. Porque a autoimagem fala daquilo que eu sei ao meu respeito, aquilo que eu sou. É muito importante você saber quem você é, você saber aquilo que você faz de melhor. C.S. Lewis dizia que a humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Ou seja, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer, eu sei aquilo que eu posso gerar, porém eu não me coloco como a última possibilidade, a última bolacha do pacote. Eu sei minhas habilidades, mas eu considero os outros à minha volta também. Essa autoimagem vai dizer quem eu sou, o que é a minha identidade. Agora, a vaidade está muito preocupado com o pensamento que eu penso que os outros têm a meu respeito. Muitas vezes eu deixo aquilo que eu sou, a minha forma original, aquilo que faz eu ser quem eu sou, aquilo que me torna o Pedro, por estar tão preocupado com o que os outros vão pensar acerca de mim. Fico tão preocupado com aquilo que os outros vão pensar acerca de mim que eu deixo de viver a minha vida. E eu começo a viver uma vida pelos outros. Eu começo a viver preocupado com aquilo que vão falar ou aquilo que vão pensar a meu respeito. Claro que é muito importante você saber para quem que você vai dar ouvido. Sabe quem que você vai escutar nesses dias? Jesus, ele foi chamado do príncipe dos demônios, de Beelzebu, pelos fariseus. Mas quando ele foi batizado, veio aquela voz do céu que dizia: você é meu filho amado, eu tenho prazer em você. Para quem que você acha que Jesus deu ouvido? Para os fariseus ou para aquilo que o pai dele dizia a respeito dele? O problema não tá naquilo que vão falar pra mim, sabe? O peso de uma palavra depende muito do meu estado emocional. Por exemplo, chega alguém pra mim e fala alguma coisa que eu não gosto, mas eu tô num dos meus melhores dias, eu tô naquele dia que eu tô, tipo, nada me abala. Cara, isso não vai fazer a menor diferença pra mim. Agora, se uma pessoa chega pra mim e fala uma palavra e eu tô num dia mal, pronto, aquilo me esmaga. Então, muitas vezes, o problema não está naquilo que fazem comigo, mas é a interpretação que eu faço acerca daquilo que fazem comigo. Se eu ficar preocupado com aquilo que vão dizer, ou ficar preocupado com a opinião das outras pessoas, eu não vou fazer nada. Você precisa pensar de uma maneira diferente. Pensar não como a manada tá pensando, mas pensar de uma forma que sai da caixa. O nosso problema é que a gente não sabe questionar o óbvio. A gente olha pro óbvio e tem aquilo como algo já determinado. Mas foi por causa de um cara que questionou o óbvio que a gente tem hoje, a lei da gravidade. Tava lá um dia sentado embaixo de um pé de maçã, conta a história, e de repente uma maçã caiu na cabeça dele. Cara, quantas maçãs já tinham caído no universo antes de Isaac Newton? Milhares de maçãs. Quantas pessoas já viram uma maçã caindo? Milhares de pessoas viram uma maçã caindo, mas por que que ele parou a pensar? Por que que uma maçã cai pra baixo? Sabe, ele começou a questionar aquilo que era óbvio. Ele parou de pensar como as outras pessoas pensavam. Ele parou de ficar com a vaidade dele, preocupado com aquilo que os outros iriam pensar acerca dele. Como assim um cientista de renome tá pensando por que que uma maçã cai pra baixo? Não faz sentido. Ele tá preocupado com outras coisas mais importantes, mas ele questionou o óbvio. Ele saiu dessa maneira de pensar igualitária e foi pra um rumo totalmente diferente. Você precisa começar a pensar não como as pessoas querem que você pense, mas da maneira que Deus te criou. Não aceite ficar acomodado com o que você está vivendo. É a perseverança que vai fazer com que os resultados ao longo prazo sejam exponencializados. Eu lembro a primeira vez que fui fazer um Enem da minha vida, e a primeira vez fui fazer, fiz a redação, eu fiquei assim, ó, apavorado. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir nunca uma faculdade. Não vou conseguir fazer uma faculdade. Lembra a nota da redação? Se eu não me engano, foi 600 pontos que eu tirei. 500, 600, alguma coisa do tipo assim. Foi muito ruim, foi muito mal. Mas eu não parei. Fiz a segunda vez, a terceira vez, fiz a quarta vez. E na quarta vez, a minha nota saiu lá de 500, 600 pontos e foi pra 960. Por quê? Porque eu sou inteligente? Porque eu sou... Não.
porque eu perseverei. Eu não fiquei preocupado com o que os outros estavam pensando. Como assim? Essa idade ele tem que começar a trabalhar. Essa idade ele vai estar fazendo alguma coisa. Ele continua estudando, ele continua tentando passar numa prova. Como assim? Sabe, e vários pensamentos veio à minha volta, mas eu continuei naquilo que eu acreditava. Muitas vezes, por você continuar naquilo que você acredita, você vai ser taxado como louco, assim como foi com Jesus. Nem os discípulos acreditavam tanto em Jesus. Pedro falou assim, mestre, eu não vou deixar você morrer. Longe de mim eu deixar que você morra. Ele falou, não, mas isso faz parte de um propósito. Não, mestre, você tá pensando de uma maneira errada. Muitas vezes aquilo que Deus vai pedir pra você tá totalmente diferente com aquilo que as pessoas estão pensando na sua volta. E realmente vai ser uma loucura. 1 Coríntios 1,18 diz que a mensagem da cruz é loucura pra quem não entende. Então se as pessoas estiverem pensando que você é louco, presuma a ignorância, não a malícia. Talvez estejam prezando pelo seu bem, talvez estejam pensando em você de uma forma, sabe, pura, uma forma sincera mesmo. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração, porque eu só tenho uma vida. Eu quero queimar até o fim nessa vida, o máximo que eu puder. Se eu desisto hoje, o que vai ser do Pedro da manhã? Então eu preciso conhecer muito bem qual é a minha identidade, essa autoimagem. Quando eu olho pra mim mesmo, não a partir de mim, mas a partir do Cristo. Eu preciso aprender a olhar pra mim a partir de Jesus, a partir da ótica, a partir da maneira que Ele me enxerga, colocar os óculos do Cristo pra me enxergar e ver quem realmente eu sou. Se eu conseguisse olhar pra mim mesmo como Cristo me olha, eu não ia me desvalorizar, eu não ia desacreditar do potencial que existe em mim. Teve um cara que uma vez fez isso. Moisés virou pra Deus e falou assim, Deus, eu não tenho potencial para libertar o povo do Egito. Deus, eu não tenho capacidade para isso. E Deus estava dizendo, eu vou usar você, Moisés. Eu vou usar a sua vida para libertar o povo dessa escravidão que eles estão vivendo. E Moisés disse, Senhor, quem sabe o Senhor manda o Arão, manda o meu irmão para fazer isso então. E a Bíblia vai dizer que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. Sabe por quê? Moisés estava dizendo para Deus, Deus, nem o Senhor tem o potencial de fazer na minha vida aquilo que você prometeu que vai fazer. Vamos parar com essa síndrome de Jeremias, sabe? De não olhar para quem eu sou de verdade. Eu vou usar você, vai ser profeta das nações. Eu te constituí desde o ventre da sua mãe. Aí Jeremias, não, mas eu não passo de uma criança. Ou seja, eu não tenho maturidade, não tenho potencial para fazer isso. Imagina Deus dizendo para ele, não diga isso, que você não passa de uma criança. Onde eu te mandar, você vai. Não esteja preocupado com aquilo que os outros vão pensar acerca de você, com essa vaidade desgraçada que nos rouba de ver uma vida intensa. Mas comece a prestar muita atenção na sua autoimagem, na sua maneira de enxergar você mesmo. Porque uma visão limitada vai fazer com que eu tenha uma vida limitada. Eu lembro que eu ouvi uma história uma vez sobre como que é treinar ou adestrar um elefante para trabalhar num circo. E desde pequeno eles são treinados de uma maneira, eles são colocados, amarrados por uma corda a uma estaca. E o elefante bebê, o elefante pequeno, ele tenta se escapar daquela corda de diversas maneiras durante um bom tempo, só que a corda é mais forte do que ele. Ele tenta uma, tenta duas, tenta 3, 4, 5, 10, 20, 50 vezes, ele sempre tenta, mas a corda não deixa ele sair porque ele está preso por algo que é mais forte do que ele. Só que o tempo vai passando e o elefante que é pequeno, ele começa a se tornar cada vez maior, até atingir uma estatura que, se ele quiser, ele derruba uma casa. Só que aí, quando você olha num circo, por exemplo, um elefante, às vezes preso somente com uma corrente, você se pergunta por que aquele elefante não estoura, ele não arrebenta aquelas correntes e se liberta daquilo. Porque na mente dele ele ficou preso lá atrás, quando ele era pequeno, e foi preso numa corda. E por tentar várias vezes estourar aquela corda e nunca conseguir estourar a corda, ele vive com uma mentalidade limitada. E a partir do momento que ele está grande, tem uma força que nem ele acredita naquilo, ele não consegue usar todo o seu potencial, toda a sua força. Por quê? Porque a sua mentalidade o limitou. Não deixe que a sua força hoje não saia para fora por causa de uma mentalidade ou uma visão limitada. Pare de olhar com uma visão de vaidade, mas comece a olhar para você como você realmente é. Comece a olhar para você como Cristo olha para você. E seja intenso naquilo que você está fazendo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Comenta aí embaixo se isso faz sentido para você, de verdade, se de alguma forma ajudou você. Não esquece também de dar um joinha, porque isso ajuda bastante aqui o algoritmo do YouTube. E por favor, faça valer a pena. Valeu!